Barnabé era filho de judeus helênicos, era da tribo de Levi e natural de Chipre. E a princípio ele não era conhecido por Barnabé, mas como José. Acontece um episódio, e Lucas vai narrar isso em Atos, no capítulo de número 4, versículo 36 e versículo 37, que Barnabé vende um campo, pega aquele dinheiro e ele entrega aos apóstolos. A partir desse instante, ele começa a ser apelidado pelos apóstolos por Barnabé. E o nome Barnabé significa encorajador, filho da consolação, aquele que dá ânimo. Tem mais um detalhe também sobre a vida dele que é bem interessante. Ele e João Marcos eram parentes. Alguns defendem que eles eram primos, outros acreditam que Barnabé era tio de João Marcos. Independente se eles eram primos ou tio e sobrinho, uma coisa é certa e nós podemos concluir: eles eram parentes. Barnabé tornou-se uma figura respeitada pelo colegiado apostólico e também pela igreja mãe em Jerusalém. Paulo, no caminho de Damasco, ele vai passar pela conversão e os 3 primeiros anos de conversão, Paulo ele vai ficar ali na região da Arábia. Nesse momento, vale salientar que ele se torna odiado pela comunidade farisaica e também rejeitado pelo colegiado apostólico que não acreditavam na genuína conversão de Paulo. É nesse momento que vai aparecer Barnabé, o encorajador, mais uma vez. Ele vai pegar Paulo e vai levá-lo até Jerusalém, vai apresentá-lo a Pedro e Tiago. E como eu acabei de falar, Barnabé, ele era uma figura respeitada pela igreja mãe, então com respeito à credibilidade que ele tinha, o Espírito Santo fez a obra e Paulo ele aceita então lá em Jerusalém. E lá Paulo vai permanecer durante 15 dias pregando. Só que aí ele vai ser fortemente perseguido e ele então vai para Tarso. Em Tarso ele fica um período de 10 anos. Esse período é conhecido como o período silencioso. Barnabé é escolhido pela igreja em Jerusalém e é enviado para a região da Antioquia. Quando ele chega nas igrejas lá em Antioquia, ele se alegra com tudo que ele vê, a obra do Espírito Santo, a salvação dos gentios. Então ele decide ir buscar Paulo lá em Tarso. E ele chega, procura Paulo até encontrá-lo e o leva para Antioquia para ajudá-lo ali nas igrejas naquela região. Eles ficam lá durante um período de um ano. Atos capítulo de número 13, versículo 2 e 3 diz: Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Barnabé e Paulo, eles foram enviados pela igreja de Antioquia para a primeira viagem missionária. Eles não foram assim, eles decidiram, não. O Espírito Santo direcionou a igreja e a igreja os enviou para a primeira viagem missionária. E eles foram acompanhados pelo jovem João Marcos. Os missionários passam uma grande perseguição nessa primeira viagem e João Marcos decide abandonar Barnabé e Paulo e ele volta então para Jerusalém. Paulo e Barnabé vão continuar a primeira viagem missionária, desenvolvem todo um trabalho ali de evangelismo, uma obra espetacular. Quando eles concluem essa primeira viagem, eles retornam para Antioquia, a igreja que havia os enviado. Ao retornarem para Antioquia, eles se deparam com um problema naquela igreja. Alguns judeus convertidos, eles estavam impondo aos gentios, porque essa era uma igreja gentílica, e eles estavam impondo a esses gentios que para eles serem salvos era pré-requisito que eles guardassem as leis de Moisés. Com isso, Barnabé e Paulo, eles vão então para Jerusalém para resolver essa situação. Vamos dizer em uma linguagem, eles vão para uma reunião na sede, né? Uma reunião ministerial ali na igreja mãe em Jerusalém. Quando eles sobem para Jerusalém, acontece ali uma reunião, a discutir dessa situação, eles chegam a uma conclusão. Voltando do concílio em Jerusalém, chegando em Antioquia, surge o desejo da segunda viagem missionária. Atos capítulo de número 15, versículo de número 37, vai relatar que acontece aqui uma ruptura, um problema. Por quê? Nessa segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos.
Mas Paulo não aceitava levar João Marcos, porque na primeira viagem ele havia abandonado, né, os dois missionários ali no campo e ele tinha voltado para Jerusalém. Então, com isso, Paulo não aceitava levá-lo e Barnabé queria levá-lo. Acontece aqui uma ruptura. Paulo viaja com Silas na segunda viagem missionária e Barnabé pega João Marcos e ele vai para Chipre. Segundo a tradição, Barnabé teve um grande ministério lá em Chipre, a ponto que irradiou até mesmo para o norte da África. É certo que esse homem era um grande visionário. Primeiro, quando ele vende o campo e entrega aquele dinheiro aos apóstolos. Segundo, quando ele acredita no ministério de Paulo, enquanto ninguém acreditava ali nos 3 primeiros anos na região da Arábia. Terceiro, quando ele acredita novamente no chamado de Paulo, depois dos 10 anos silenciosos, e busca Paulo e o leva para a região da Antioquia. Quarto, quando ele acredita no ministério de João Marcos, quando Paulo queria abrir mão. E nós observamos aqui que João Marcos se tornou escritor do Evangelho de Marcos. Muito provavelmente, se Barnabé abrisse mão de João Marcos, hoje nós teríamos 3 evangelhos e não 4. Nós teríamos Mateus, Lucas e João. Não teríamos Mateus, Marcos, Lucas e João. E o próprio Paulo, ele também vai chegar a essa conclusão. Já no final da sua vida, escrevendo ali segundo a Timóteo, no capítulo de número 4, ele vai dizer para Timóteo que trouxesse João Marcos porque ele era muito útil. E se você gostou desse vídeo, escreve aqui embaixo, coloca nos comentários. Você conhecia a história de Barnabé? Teve algum fato que mais te chamou a atenção? Coloca aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, corre, se inscreve, dá joinha e compartilha com outras pessoas também a história de Barnabé, esse encorajador.